Olá, tudo bem? Por aqui, Thiago. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Método Cristo, nosso canal de informações e reflexões. Hoje a gente traz um documento, né, que foi encontrado aí nos pergaminhos que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, né? Para quem não sabe, foram escritos apócrifos que foram encontrados aí nos idos de 1940 e 50. Eles eram pergaminhos que estavam enterrados em algum local nessa cidade de Nag Hammadi. Tá? Então, a ideia de trazer estes textos é também, mais uma vez, na ideia que a gente tem trazido como uma oração, como um pedido para que a gente consiga aprender mais e talvez filtrar melhor, né? Libertar a nossa percepção, né? Para as coisas que possam fazer mais sentido e também crivar através do nosso coração o que a gente possa entender que faz mais sentido como sendo verdade. Hoje em dia, né, nesses tempos que a gente tem passado aqui no país, a gente tem visto muito, né, se falar sobre a ideia de narrativas, né? Então, a narrativa nada mais é do que o entendimento que a narrativa, o conceito, né, que a gente pode extrair de narrativa, nada mais é do que de forma simples e prática, a história sendo contada sob um determinado prisma, né? Sob um ponto de vista. Então, dessa forma, a gente entende que narrativas não são novas. Né? A palavra e o conceito surge hoje, né, com todas essas questões das informações, na velocidade com que a gente está tendo né, acesso às informações, a gente está vendo essas coisas hoje em dia. Mas isso não é algo novo. Isso é algo que já remonta também de primórdios, né? A forma de contar determinada história ou determinados fatos, né? Então aqui a gente traz esse texto porque ele é um texto meio polêmico, na medida em que ele conta a história de Gênesis sob um outro prisma, tá? Então, por isso que a gente vem conversando, né? A gente tem comentado que no último vídeo ainda eu comentei que a história é contada pelos vencedores, né? Então, a gente precisa analisar essas coisas e ver qual o sentido disso, né? O que faz sentido para nós, para a gente, para nossa procura, né, de respostas, tá? Então eu vou iniciar aqui, vou contar com a ajuda do meu aparelho notebook. O título do texto é A Hipóstase dos Arcontes, ou A Realidade dos Regentes. A respeito da realidade das autoridades, inspirado pelo espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que nossa disputa não é contra os seres de carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Até aí a gente já viu algo semelhante com isso, né, nos escritos oficiais, né, na Bíblia, enfim. Eu te enviei isto porque você indaga sobre a realidade das autoridades. O que parece que é que esse texto é uma carta que foi escrita pelo grande apóstolo, né, é o que menciona aqui, e aonde dá a entender que ele está explicando para alguém sobre essas questões. Aí ele continua. O chefe deles é cego. Devido ao poder dele e sua ignorância e sua arrogância, ele disse, com o poder dele, eu é que sou Deus, e não há outro além de mim. E quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E essa declaração chegou até a incorruptibilidade
Então teve uma voz que partiu da incorruptibilidade, dizendo: você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. A presunção dele o cegou, e tendo expelido o seu poder, ou seja, a blasfêmia que ele havia dito, ele prosseguiu até o caos e ao abismo, que é a mãe dele, instigado pela Pithis Sofia. E ela estabeleceu cada um da prole dele de acordo com o poder deles, segundo o padrão dos reinos que estão acima dos céus, pois a partir do universo invisível, o universo visível foi inventado. Então aqui a gente vê, né, primeiro, talvez para nossa compreensão, é importante que a gente tenha um olhar global e que transcenda a percepção que a gente tem do que é físico, tá? Então, por exemplo, ele coloca ali o termo incorruptibilidade como sendo uma personalidade, uma personalidade talvez espiritual. A gente consegue compreender que há alguns princípios que para nós é como se fossem princípios que são conceito, mas que num plano espiritual eles em concentração eles se tornam um próprio, né, um ser, um Deus, né, algo que emana uma energia divina que emana aquele tipo de qualidade, né? Então, a qualidade de ser incorruptível, né? Então é como se isso se personalizasse numa divindade e aquela divindade fizesse as funções relativas àquela energia que ela emana, tá? Continuando. Assim que a incorruptibilidade olhou para baixo na região das águas, a sua imagem apareceu nas águas e as autoridades da escuridão se apaixonaram por ela. Mas eles não puderam se apropriar daquela imagem que havia aparecido para eles nas águas, por causa da fraqueza deles, já que seres que meramente possuem uma alma não podem se apropriar daqueles que possuem um espírito. Pois eles eram do reino inferior, enquanto ela era de cima. Esta é a razão pela qual a incorruptibilidade olhou para baixo na região, para que, pela vontade do Pai, ela possa trazer a totalidade para a união com a luz. Então, aqui a gente começa a perceber que o olhar dessa explicação é um olhar um pouco diferente que a gente tem nas escrituras tradicionais, né? Conforme a gente vai vendo, né? Comparando alguns escritos com outros. E aí então, prosseguindo, os regentes planejaram e disseram: venham, vamos criar um homem com o solo da terra. Eles modelaram a criatura deles como sendo completamente da terra. Agora os regentes são andrógenos. Seus corpos são iguais aos que eles criaram para a humanidade deles, tendo características de macho e fêmea, mas com um rosto de um animal. Então, quando eles haviam tomado um pouco de solo da terra, eles modelaram um homem deles segundo o corpo deles e segundo o semblante de Deus que havia aparecido para eles nas águas. Eles disseram: venham, vamos dominar ele por meio da forma que nós modelamos, para que ele veja a sua aparência neste corpo, se sinta atraído e venha habitar nele, e nós possamos capturá-lo com a forma que nós modelamos. Não compreendendo a força de Deus por causa da impotência deles, o chefe deles soprou no rosto dele, e o homem obteve uma alma, e permaneceu no chão por muitos dias. Mas eles não puderam fazê-lo se erguer, por causa da impotência deles. Como vendavais, eles persistiram soprando, tentando capturar aquela imagem que apareceu para eles nas águas. E eles não conheciam a identidade daquele poder. Agora, todas essas coisas decorreram pela vontade do Pai da totalidade. Posteriormente, o Espírito viu o homem dotado de alma no chão. E o Espírito veio adiante da terra de adamantina.
ele desceu e veio habitar dentro dele. E aquele homem se tornou uma alma viva e chamou-se Adão. Já que ele foi visto se movendo sobre o chão, uma voz partiu da incorruptibilidade para o auxílio de Adão. E os regentes reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros dos céus, e os trouxeram para Adão para ver como ele iria chamá-los, para que ele desse um nome a cada um dos pássaros e a todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram ele no jardim para que ele o cultivasse e vigiasse. E os regentes emitiram um comando a ele, dizendo: você comerá de toda a árvore do jardim, mas a árvore do reconhecimento do bem e do mal não coma, nem a toque, pois no dia em que você comer dela, com morte você morrerá. Então aqui a gente vê um ponto de vista diferente. Fazendo uma pausa aqui no texto, a gente vê um ponto de vista diferente, a contada desta história de uma forma, num ponto de vista que não é o ponto de vista tradicional. A gente vai aqui incentivar que você que está acompanhando esse vídeo aqui e que tem, de alguma forma, acompanhado a gente, se instigue a pesquisar. Porque a história ela não tem cortes. A evolução do homem não tem cortes. Uma explicação simplista para dizer que não, a partir de agora acabou. Daqui para trás é uma coisa, aqui é um corte na história e daqui para cá é outra coisa. É uma visão muito simplista que acaba nos dominando de forma muito fácil e a gente tem a tendência de acreditar em algo mais fácil que nos reconforte, né? Então, assim, aqui a gente pode ver algumas informações aí. Por exemplo, existem esses regentes, né, nas próprias escrituras, e aí eu me remeto às escrituras porque quem manipula não pode iniciar do nada uma história. Para que a coisa funcione no interesse de quem manipula, ele tem sim que trabalhar com verdades, mas aí ele omite coisas. Essas verdades elas são trabalhadas de uma forma que é como se fosse um quebra-cabeça montado com uma figura que eles querem, mas que tem mais peças aqui que, se a gente trouxer para esse quebra-cabeça, ele fica maior e mais completo. E talvez numa dessas até eles apareçam montados nesse quebra-cabeça de uma forma que não lhes vão ser favorável, porque eles não podem aparecer. Tá? Para essas energias, o ideal é que as pessoas estejam no escuro, eles não sejam enxergados por nós, pelas pessoas. Porém, eu acredito num Deus que quer que a gente enxergue. Eu acredito num Deus que fala de luz, que informa sobre luz, no sentido de que, qual que é a ideia da luz? É fazer com que se enxergue. A ideia da luz é iluminar para que se enxergue. Se a pessoa fala que quer seguir um caminho cristão, tal, mas ela não quer enxergar, ela não está querendo luz na verdade, né? E aí tem que ver por quê. Porque também, assim, as estruturas elas forçam muita ideia de medo, muita ideia de rebeldia, no sentido de quem questiona, para apontar essa característica de quem questiona. Então, assim, e aí dentro disso a gente fica congelado, a gente fica estagnado. Mas não devemos nos ater a isso. Pedir dentro das nossas orações para que o medo seja dissolvido, para que essa ideia de rebeldia não nos afete, porque a gente querer pesquisar e saber que tem algo aqui dentro que a gente tem que descobrir de alguma forma e ter essas barreiras acaba fazendo com que esse brilho nosso interno apague. A gente apaga esse brilho interno sem perceber, por conta dessas barreiras externas que nos são impostas, tá? Então, dentro do que foi lido, acredito que uma coisa que é importante, né, ressaltar é quando ele explica ali a questão desses regentes, né, que são andrógenos. Tem corpo de pessoas, corpo parecido com seres humanos, porém o rosto de um animal, né, um animal representado na parte onde é a cabeça. A gente não vai trazer nomes aqui, nem direções
específicas ou mencionar, mas a gente vai analisar de uma forma ampla, né? Então, assim, dentro da própria pesquisa de vocês, é interessante que se analise quais ou qual cultura trazem esse tipo de, de descrição aí como sendo ditas divindades e qual cultura ou quais culturas trazem as divindades como sendo mais próximas ao que é o ser humano. Então é só para análise ampla, ok? Por quê? A história não tem cortes, ela é contínua desde o início, né, e ela segue um caminho, as coisas vão acontecendo, manipulações vão acontecendo, movimentos acontecem para cá e para lá, mas a gente precisa ter visão ampla para entender tudo isso. Outra ideia que é interessante aqui é que nessa versão a ordem para que o Adão não comesse da árvore parte desses regentes, né? Então, aí você pode fazer um paralelo entre esse texto e o texto que é o tradicional. Então a gente talvez possa até analisar que o texto tradicional atende mais às vontades desses regentes. E este texto aqui que foi, né, provavelmente ele foi escondido durante centenas de anos para que surgisse agora nessas décadas de 40, 50. E possivelmente fosse um texto importante, tá? É o que se analisa, né? A gente não quer... a percepção tem que estar livre, né? Mas o que dá a entender? Esses textos são importantes, eles precisam ser preservados, por isso enterrar, né? E ser descoberto, sei lá, quantos séculos depois. Então, e por que enterrar? Talvez, será que esses textos não seriam destruídos junto com muita coisa que já foi destruída também em bibliotecas e todas essas questões? Então é isso, por enquanto a gente vai encerrar a leitura aqui, tá? E a gente vai dar sequência no próximo vídeo para que não fique tão extenso, né? A gente sabe que, como falei, a ideia aqui é manter a simplicidade, tá? A ideia é que esses vídeos eles caminhem de ponto a ponto. Então, né, se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais, a gente tem essa missão aí. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo um e-mail para contato, tá? Para que, de alguma forma, se houver interesse aí, a gente possa conversar, trocar ideias, né? Cada um dentro de si, enfim, os estudos que surgem externamente, para que a gente possa verificar internamente a veracidade ou não deles. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até mais.